Olá! Se você está se perguntando, Gustavo, será que tem como eu ganhar dinheiro com um negócio que nunca acaba? Como assim nunca acaba? Será que tem como eu ganhar dinheiro com um negócio que daqui a 50, 60, 80, 200 anos ainda vai existir? Poxa, eu acho que você caiu no vídeo certo. Hoje eu vou te ensinar, hoje eu vou te mostrar sobre a Klabin, essa empresa brasileira muito forte em produção de celulose e embalagem, que é uma boa pagadora de dividendos. Então a gente vai estudar um pouco da empresa, qual que é o principal ramo de atividade da empresa, quais são os produtos, qual que é o histórico, e eu espero que ao final desse vídeo você possa chegar na conclusão de que se vale ou não a pena investir em Klabin, vale ou não a pena ter ela na sua carteira e se vale a pena ter ela para a estratégia de dividendos, né? Se aposentar e viver de dividendos. Então, antes da gente ir para o vídeo, vou pedir para o editor colocar aqui na tela qual o nosso disclaimer. Então, importante reforçar, nada do que eu vou comentar aqui é recomendação de compra, de venda ou escolha de ativos. Todo o conteúdo aqui apresentado tem um único caráter teórico, tá? Então, o único objetivo é da gente estudar, aprender, conhecer mais sobre as empresas e sobre os negócios. Então, como eu mostrei para vocês no vídeo do Banco do Brasil, vamos entrar aqui no site de RI da empresa, vocês podem colocar KLBN4 ou Klabin 4 RI, relação com investidores. Aí vocês podem vir aqui em central de resultados, aqui vai estar todo o resultado dos trimestres já divulgados, release e apresentação, e aqui em cima vocês podem vir em avisos, comunicados ou apresentações, tá? Que aqui vocês vão ter a apresentação institucional, que ela também é divulgada trimestralmente. E a gente vai começar com ela. Então, primeiro, gente, o que é a Klabin, o que ela faz, como é que ela ganha dinheiro? Então, a Klabin, ela é uma empresa que existe há mais de 100 anos, ela toca dois negócios principais, então ela tem a parte de produção de celulose e ela também tem a parte de produção de papéis e embalagens. Então eu vou mostrar daqui a pouco qual que é o portfólio dela, mas ela trabalha com vários tipos de produto e ela tem controle total da cadeia. O que isso significa, gente? Significa que ela tem desde a produção, a compra do terreno para plantar os pinos, até o transporte, a colheita, a produção do material. Então ela fabrica a própria celulose. Com a celulose ela pode fazer fibra curta, fibra longa, ela pode desenvolver a parte de embalagens e papéis. Então ela é uma empresa com uma diversificação muito grande, uma empresa que sobrevive a vários cenários. Então, começando aqui, gente, vamos mostrar um pouco de quais são os diferenciais da Klabin, como é que ela gera esse crescimento consistente com criação de valor. Então, primeiro, ela tem uma base de ativos irreplicável. O que isso significa? Primeiro, ela tem a melhor produtividade florestal do mundo. Quando a gente está falando de uma empresa de commodity, gente, é fundamental que a gente esteja sempre olhando o custo. O que diferencia uma empresa de commodity da outra é a gestão de custos, é o diferencial competitivo delas. Por quê? O preço, gente, o preço da commodity, ela não tem controle. Existem várias variáveis que influenciam no preço da commodity e poucas delas estão na mão da empresa. Então, a única coisa que a empresa pode controlar é a sua gestão de custos. E isso a Klabin faz muito bem. Por quê? Ela tem, primeiro, ativos que são irreplicáveis. Então, como eu disse, ela tem uma floresta de pinos que ela comprou recentemente, muito próximo da sua fábrica, que ela construiu nos últimos 5 anos. Ou seja, não tem como você colocar outra floresta no lugar. Não tem como colocar uma outra floresta em cima, entendeu? Então, essas florestas localizadas, plantadas com uma alta produtividade, não tem outra empresa no mundo que consegue vir e comprar ou construir uma do lado, entendeu? Ela precisa ter a floresta, ela precisa ter o espaço e essas fábricas demandam muito espaço. Outra coisa é que ela tem um portfólio de produtos muito vasto. Então, como eu falei para vocês, ela trabalha com vários níveis de produto e aí ela consegue fazer um negócio que a gente chama de gestão do mix. Então, se a celulose está com preço em queda, ela vai lá e dedica uma parte da sua produção à parte de papéis, embalagens. Então ela consegue passar pelos ciclos da commodity, ciclos de alta, ciclos de baixa, com muita consistência. Então não é aquela empresa que você vai falar, nossa, ela vai cair 50% de um dia para o outro. Não, não vai, porque existe um ativo por trás, existe um valor das terras, existe o valor investido nas fábricas. Então depois eu vou fazer algumas contas para vocês entenderem qual que é o valor que existe hoje na Klabin e quanto que ela está sendo negociada. Além disso, ela faz parte do que a gente chama de tendências seculares da demanda. Ou seja, papel e papelão, gente, é um negócio que as pessoas vão usar para sempre. E cresce o PIB
ano contra ano, então você tem um crescimento constante. Toda a parte de... O papelão ele tem múltiplas utilidades. Uma delas é a parte de caixas para transporte de alimentos, transporte de cerveja, bebidas, essas coisas. Então, ela substitui o plástico de uso único e ela se torna algo renovável, cíclico, que as pessoas estão sempre usando. E um dos outros diferenciais é a alocação de capital. Quando a gente for ver... Editor, corta aqui. Quando a gente for ver o retorno esperado, o retorno executado pela Klabin, vocês vão ver que existe um grande histórico de retorno com investimentos retornando acima de duplo dígito nos investimentos. Então ela cresce, ela investe, ela distribui dividendos e ela tem uma clara visão de para onde ela quer chegar. E aí, gente, passando aqui para quais são os produtos, só para vocês terem uma noção, ela tem a parte de fibras, então ela planta eucalipto, os pinos, e ela tem as aparas, ela faz com a celulose fibra curta para papel higiênico, ela tem fibra longa, que aqui você pode ver para coador, ela tem fluff, que serve para fralda. Então a gente está tendo uma redução de nascimentos e um aumento da longevidade de vida das pessoas. Ou seja, cada vez mais a gente vai ter pessoas utilizando fraldas geriátricas, que a gente chama, né? Então é um mercado que está em franca expansão e que ela faz parte. Além disso, papéis, a gente tem papéis para embalagens, papéis recicláveis e papel ondulado que a gente usa para saco, usa para caixas de papelão, enfim, ela tem vários usos dentro da produção dela. Então ela está realmente muito diversificada e ela consegue atuar em vários cenários. Além disso, gente, quando a gente olha aqui a produtividade dela, como eu falei para vocês, a produtividade dela é acima do Brasil, é acima de vários outros países. A gente vê que é uma produtividade que cresce ano contra ano, e isso aqui é fundamental. É o que ela tem controle. Olha só, a distância média da fábrica entre a fábrica e a floresta é de 135 quilômetros, ou seja, é muito próxima. Ela planta esse eucalipto, que demora de 6 a 8 anos para crescer, e consegue levar diretamente para a fábrica. E aqui é um ponto muito relevante que eu trouxe para vocês. O eucalipto demora de 6 a 8 anos para crescer em países como o Brasil e de 10 a 12 em outros países com uma produtividade menor. O que isso significa? Significa que o ciclo da commodity demora de 8 a 10 anos. Porque se eu planto uma floresta hoje, ela vai crescer e ela vai estar pronta para uso daqui a 8, 10 anos. Então é um negócio cujo período de maturação leva tempo. Então os ciclos de alta, de baixa da commodity, eles levam bastante tempo. Então é importante que a pessoa que está investindo em Klabin tenha noção disso, de que você vai passar por um ciclo ruim que pode durar 4, 5, 6 anos e depois um ciclo bom de também 5, 6 anos. Tá? Então é fundamental que a pessoa tenha consciência disso. E aí, gente, eu vou passar um pouco os slides da empresa, que ela vai mostrar um pouco nessa apresentação. Recomendo que vocês olhem um pouco de toda a demanda por negócio, qual que é a visão dela por negócio que ela tem, e depois ela entra no histórico de resultados. Então aqui no terceiro trimestre, gente, vocês podem ver, desde 2010, o volume de vendas, que é crescente ano contra ano, e o EBITDA ajustado. O que é o EBITDA ajustado, gente? É o resultado operacional. Então é o que a empresa vendeu, menos os custos, menos as despesas com o pessoal, é o lucro operacional dela. E vocês podem ver, 2010 a 2025, a gente tem um EBITDA crescente ano contra ano. Poucos foram os períodos em que ele caiu. Ele cai um pouco em 2023, mas volta a crescer. E percebam uma coisa muito interessante. Quando a gente olha o Brasil passou por crise em 2014, 15 e 16. E a Klabin seguiu crescendo. Então eu estou falando de uma empresa que é anticíclica quando a gente olha para uma recessão no Brasil. Por quê? Porque uma parte desse resultado ela exporta e ela está oferecendo materiais que são para uso cotidiano. Então você nunca vai deixar de usar papelão, você nunca vai deixar de usar papel higiênico, porque são itens que você está sempre usando no seu dia a dia. E principalmente, gente, ela tem um negócio que eu gosto muito, que é um caráter de serem produtos que são renováveis. Então ela colhe a floresta, ela já planta a muda, ela tem uma parte toda de tecnologia para aumentar a produtividade e é um item que ela vai renovando. Não é como o petróleo, por exemplo, que eu tiro hoje e depois que eu tiro não tem mais petróleo lá. A Klabin, ela planta e ela consegue colher depois de 8 anos, enfim, ela tem essa questão de ser renovável e isso
torna ela uma empresa perene, uma empresa que vai existir daqui a 20, 30, 40, 100 anos, entendeu? E é isso que a gente procura, uma empresa que cresce os resultados consistentemente, ano após ano. E aí, gente, o que a gente tem que olhar também? Aqui existe o fluxo de caixa livre. E aí, explicando para vocês de maneira básica, o fluxo de caixa é a quantidade de dinheiro que sobra para ela depois que ela faz toda a operação, paga todo mundo, faz o CAPEX, ou seja, investe, paga juros, paga imposto de renda, o que sobra para ela é o fluxo de caixa livre ajustado, e a gente olha muito essa métrica dentro das empresas. Hoje, o fluxo de caixa livre ajustado dela foi de 3 bilhões nos últimos 12 meses, a gente está falando de 12,6% de fluxo de caixa livre ajustado. Você pode olhar isso também como um retorno deste ativo. Então, eu tenho 12,6% de retorno em fluxo de caixa gerado para o acionista. Fluxo de caixa esse, gente, que está em tendência de aumentar. Vou explicar por quê. Porque o CAPEX dela está diminuindo período contra período. Então, quando a gente olha últimos 12 meses de 25, últimos 12 meses de 24, o CAPEX está diminuindo. O que é o CAPEX? É o dinheiro que ela investe. Por quê? Vocês podem olhar aqui, ela passou por um grande ciclo de investimento. Tanto em 2015, tanto agora, recentemente, em 2024, ela termina este ciclo de investimento e agora ela passa por um processo de desalavancagem. Com isso, ela vai pagar menos juros, vai investir menos e sobra mais dinheiro para o acionista. Tá? E aí, quando a gente olha aqui a amortização da dívida dela, ela está super confortável, então ela tem uma posição relevante em caixa que vai durar um bom período. Quando a gente olha aqui o retorno de investimentos, a média do ROIC, que é o retorno sobre o capital investido, 8%, 11% e agora, nesse último período, de 15%. Ou seja, ela investe bem o capital do acionista e, por fim, para terminar essa apresentação, quando a gente olha o CAPEX, que é a alocação de capital que ela está tendo, ela está reduzindo o CAPEX. Lembra que eu falei para vocês? Ela vai investir menos, por isso vai sobrar mais dinheiro para o acionista. E aí, vamos voltar para o investidor 10 para dar uma olhada nos principais indicadores da Klabin e poder dizer se ela está cara, se ela está barata, qual que é a expectativa de retorno desta ação. Então, vindo aqui para o investidor 10, quando a gente olha aqui o histórico de resultados nos últimos 10 anos, a gente vê uma empresa que sobe aqui 67%, somente 2% acima da inflação. Então, os últimos 10 anos não foram bons períodos para a empresa, mas é importante verificar uma coisa: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. O que isso significa? Que no passado ela podia estar cotado a um preço muito mais caro do que ela valia, ou hoje ela pode estar subvalorizada. Então, nunca olhe qual foi o retorno passado. Olhe como essa empresa está hoje. E aí, quando a gente olha os principais indicadores, que foi alguns que eu falei para vocês, no Banco do Brasil, então, preço sobre lucro está em 12. Importante, para a empresa de commodity a gente não costuma olhar preço sobre lucro, porque ele fica muito distorcido. A gente normalmente olha um indicador chamado EV sobre EBITDA, que é o valor da empresa mais as suas dívidas, que se eu for comprar a empresa, eu compro a empresa mais as dívidas, dividido pelo EBITDA dela, que é o resultado operacional. E aqui, quando eu olho nos últimos 10 anos, olha aqui, ó, em 2015 ela estava 24 vezes EBITDA, ou seja, com o EBITDA de 2015 eu ia demorar 24 anos para receber o meu retorno. Ou seja, ela estava cara, ou ela parecia cara por conta da média. Quando eu olho hoje, gente, ela está 6,5 vezes EBITDA. É muito abaixo do que a média, só não é menor do que 2022, mas é abaixo do que a média de 10,73. Ou seja, vamos fazer uma conta básica. Se eu pego então a relação de dívida líquida, de EV/EBITDA dela, então 10,73, que é a média, e divido pelo valor de hoje, 6,47, eu estou falando então que ela tem um upside potencial, ou seja, ela pode subir 65% para voltar à sua média. Então eu estou falando de uma empresa que, para voltar à média do que ela negociou, ela teria que subir 65% na cotação. Isso olhando o EBITDA de hoje. Quando a gente olha para a apresentação, vocês lembram? Resultado crescente ano após ano. E quando eu olho a questão de dividendos, e aqui é uma coisa muito importante, ela paga dividendo consistentemente crescente, ela está pagando 34 centavos por ação este ano. E aí, vamos pegar aqui o preço da ação. Quando eu pego então 34 centavos dividido por 3,79, eu tenho um yield de 5,17% em uma empresa, gente,
que é, vamos dizer assim, renovável, ou seja, ela vai existir daqui a 50, 100 anos, porque a matéria-prima que ela produz, todo o processo que ela tem, está dentro de casa, e, além disso, uma empresa que cresce ano após ano e que tem um bom histórico de crescimento, rendimento e investimento. Então, pode ser que nós estejamos vendo uma boa oportunidade de se investir em Klabin. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o que é a empresa, como são os resultados da empresa, histórico de investimento. Espero que vocês possam ter compreendido também se essa é uma empresa de caráter previdenciário, se ela está barata ou não está, e qual que é a expectativa, vamos dizer assim, de retorno para esse papel, se ele está barato ou não, e se ele cabe na carteira de vocês. Curtam, comentem, compartilhem o vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal e deixem também nos comentários empresas, ações, ativos que vocês queiram ver para que eu possa comentar.